Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade a nosso quarto encontro, nós vamos começar agora o estudo da nossa lição de número 8, a segunda metade da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, voltando para a nossa lição de número 8, irmãos, agora a gente vai para a segunda sessão, ou segunda parte da epístola. A primeira parte, Paulo tratou da igreja, dos falsos líderes, da preparação, da escolha de liderança. Agora Paulo vai focar agora nos conselhos para Timóteo, esse jovem obreiro. E isso, irmão, serve como referência para todos nós. Paulo vai falar a respeito da responsabilidade do obreiro e do exemplo do caráter que ele deve ter em todas as áreas da vida, assim como no serviço para o ministério. E aí eu fiz umas anotações aqui enquanto você vai abrindo o texto 1. A incumbência de cuidar da igreja, irmãos, era uma tarefa muito grande, dada por Paulo a Timóteo. E ela exigia lidar com problemas. Olha que coisa importante. Uma pessoa que não gosta de lidar com situações difíceis não pode servir no ministério. Porque a igreja, irmãos, ela é recheada de problema. Problema nas pessoas, problema no governo, problemas de doutrina. Então, o sucesso nessa empreitada, ele passa por uma orientação na palavra de Deus. Onde a pessoa encontra referência para servir? Na palavra. Tanto instrução do próprio ministro, quanto a forma de lidar com as pessoas e múltiplos grupos. Por quê? Na igreja tem idoso, na igreja tem irmão de 90 anos, na igreja tem adolescente que está na era do TikTok. Você entende essas realidades, como elas são diferentes? Você tem o adolescente da era TikToker, você tem o ancião octogenário, você tem que lidar com os dois grupos. Você tem pessoas altamente instruídas, você tem pessoas extremamente ignorantes, você tem que falar para os dois grupos. Você tem na igreja pessoas que vieram do mundo do crime, dentro às vezes da mesma congregação você tem pessoas de elite, então você tem estratos sociais extremamente diversos. E aí, irmão, você tem que alcançar o evangelho com todos eles. Você entende como é uma missão dificílima a liderança da igreja? Se as pessoas realmente entendessem o grau de dificuldade, não era todo mundo que levantava, eu sou louco para ser pastor. Peraí, não é bem simples assim, não. Primeiro passa por vocação, depois por habilitação. Essenciais as duas coisas. Paulo então vai instruir Timóteo a ser um guardião da sã doutrina, ele tem que ser um receptáculo da doutrina, não esmorecer diante de críticas. Então significa que eu não posso, se as pessoas começar a me criticar, eu falar, não serve para mim, vou largar, chateei. Não, não pode. E, além disso, ele tem que ser uma pessoa chamada para servir com amor e dedicação. Texto 1. Como combater a apostasia, né? Primeiro, irmão, como que a gente combate? Ensinando a palavra de Deus. Segundo, sendo um exemplo de santidade dentro da igreja. De novo, o cara é ensaboado, metido em um rosco, enrolado. Como que ele vai ser um referencial sadio para a igreja? Então, a instrução paulina não era apenas contra os erros, mas também corrigia com maestria a orientação divina. Então, Paulo aponta para o erro e para o processo corretivo. Paulo instruía como que ele deveria lidar com os problemas, mas também ele fazia isso por orientação de Deus. Assim como Jesus no Sermão da Montanha falou assim, vai vir entre vocês lobos vorazes, esse momento já tinha chegado. De pessoas, porque graças a Deus não tem isso hoje, né? Gente aproveitadora, gente que quer dinheiro da igreja, gente que está interessada no prestígio, no tapinha nas costas, no reconhecimento e não na glória de Cristo. E agora, é muito importante o líder da igreja ser orientado por isso, em ser uma pessoa que agrada a Deus e serve ele com fidelidade. E aí ele vem, os hereges de Éfeso estavam ensinando uma falsa doutrina como o gnosticismo. O que é o gnosticismo em palavras bem simples? O espírito é bom, o corpo é ruim. Ou seja, não importa o que você faz com o seu corpo, importa o que você é o seu coração. Eu gosto de falar isso aqui aos crentes que acham que Jesus é cardiologista. Ele só quer o seu coração. Não importa o que você faça, desde que você fale assim, ele é meu Senhor. Não, Senhor.
Então o gnosticismo, ele ensinava isso, que a matéria, corpo, né, e todo o mundo físico era ruim, e o mundo espiritual era bom, e essas duas coisas não harmonizavam. Logo, não importava se você comia, se você era glutão, se você se prostituía, se você se alcoolizava, importante assim, você creu em Jesus, não tem problema, pode continuar fazendo todas as coisas erradas. E Paulo corrige isso, dizendo, não, senhor, o corpo, ele deve ser um reflexo da vida com Deus, da vida espiritual. Então, ó, a salvação, ela nasce no espírito, redunda na alma e deságua no corpo. Então Paulo fala assim, tem que ser irrepreensível o vosso espírito, alma e corpo. Essa constituição tripartite, né, em três partes do humano, né, o espírito, a parte que comunica com Deus, a alma, a racionalidade, o pensamento, o intelecto humano, e o corpo, a externalização e a comunicação com o mundo externo, eles têm que ser alcançados pelo evangelho. Então, nessas instruções, haviam aberrações que estavam sendo ensinadas na igreja, de que eles não deveriam ligar para aquilo que se fazia. Então, essas aberrações surgiam como preceitos. Não, irmão, não tem problema, não. Você sair com uma prostituta, não tem problema. O importante é que seu coração é de Jesus. E agora, Paulo estava chamando a atenção de que eles deveriam ser aperfeiçoados no seu viver através da salvação. E aí Paulo corrige esses erros nos seus leitores, falando a respeito de como que deveria ser a alimentação deles, o relacionamento deles com o mundo, como que eles poderiam, que tipo de alimento eles deveriam comer, e tudo deveria ser aceito com gratidão e oração. É interessante aqui, ó, no capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim, ó, esses falsos mestres, o que eles pregavam? Ó, lê o texto comigo. Eu vou ler a partir do verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao quê? A espíritos enganadores e doutrinas de quem? De demônios. Olha isso. A heresia nasce como uma doutrina demoníaca. Aí ele fala assim, ó, esses líderes, eles são hipócritas. Como assim hipócrita? Ele fala uma coisa, mas faz outra. Falam de mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Cauterização é um processo que uma parte do corpo, por exemplo, se eu cauterizar um pedaço na minha pele, aquele pedaço fica insensível. Quando Paulo diz a mente cauterizada, eles não são mais aptos a aprender, mudar nem melhorar. Eles estão cauterizados. 3. Proíbem o casamento. Essa proibição aqui, ele falava assim, não, para que Deus te aceite, você não pode casar. Você tem que. É como se fosse aquela vida irmãos, existe uma diferença entre celibato e isso aqui que ele proibia casamento. Não, a Bíblia ordena e recomenda altamente o casamento. A pessoa pode ser um celibato propositivo, ele pode querer ser um celibato, sim, mas por opção, não negando a veracidade e o valor do casamento. Tanto que Hebreus fala, venerado seja entre vós o matrimônio um leito sem mácula. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, eles negavam o valor do casamento, do matrimônio, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis que conhecem a verdade. É mais ou menos assim. Eles usavam coisas a título de gerar mais espiritualidade, fala assim, ó, não faz isso aqui, porque isso aqui vai fazer você ser um ser espiritual. Eu vou dar um exemplo, bem bobo aqui. A oração aceita é só oração feita no monte. Não, senhor. Deus aceita a minha oração debaixo do chuveiro, ajoelhado, deitado. Se eu estiver no avião, eu estava vindo para cá, o avião chacoalhou para caramba, eu nunca orei tanto no avião quanto dessa vez. Irmão, Deus aceita qualquer coisa. Agora, cria-se uma ideia de que existem pontos místicos, e ele fala assim, ó, aquilo que Deus criou para alegria, eles fazem o povo se abster. Então, eles afastam a pessoa com armadilhas que levam a elas para um falso sentimento de santidade, com coisas que a palavra de Deus não ensina, tá? Então, isso aqui é um ponto bem importante. E aí ele diz, e aí ele usa um exemplo aqui de alimento. Paulo fala assim, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Eles diziam assim, mais ou menos assim, ó, se você tomar café, você vai para o inferno.
café do cão. Aí Paulo fala assim, todo alimento, ele sendo recebido com ação de graça, ele é uma bênção. Não existem restrições dietéticas que promovam algum bem espiritual. Né? E é diferente de jejum, que é uma consagração temporária em abstinência de alimentação para um propósito de quebrantamento. Mas você fala assim, não, carne é do diabo, café é do... Não existe isso. Paulo diz, tudo é uma bênção, desde que aquilo que a palavra de Deus não recomenda. O que a Bíblia diz? Você não pode comer carne sufocada nem sangue. Tirando isso, meu irmão, recebeu com ação de graça, passa para dentro, com modéstia, né? Com moderação. Mas seguindo, eu já estou aqui. Peraí que eu me perdi aqui. Ah, tá, já achei. Ok, aqui, irmãos, vamos lá. Ensinar a palavra. Paulo chama agora eu preguei esse final de semana esse texto, a fidelidade e a diligência no ministério. Paulo chama a atenção que o líder, ele não pode, ele só pode alimentar o povo se ele está se servindo. Como que eu irmão, não dou o que eu não tenho? Então é importante, a gente precisa, Paulo fala assim, ó, você está sendo alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, Timóteo, você vai dar ao povo o que você tem. Você não lê, você não consagra, você não estuda, você não examina o texto, não medita nele de dia e de noite. Você vai dar o quê para o povo? Vai ficar contando história, vai ficar preenchendo tempo, vai, na hora que falta a palavra, ficar falando língua estranha, ficar cantando hino, fica contando testemunho. Desculpa, irmão, eu sei que isso dói, mas eu me irrito profundamente com isso. O camarada é dado tempo para ele pregar para mim, irmão, por bondade e graça de Deus. Me falta, às vezes, tempo para falar o que eu preparo, o que eu peço graça a Deus. Agora, eu me irrito com pessoa que fica enfiando 200 testemunhos, aí não sabe mais o que falar, ele começa a cantar, aí ele fica falando língua estranha, ele nem profetiza, nem traduz, ele fica só lá, não sai nada, irmão. Isso aí me deixa altamente irritado, vontade de levantar e ir embora. Então, Paulo chama a atenção aqui de Timóteo, de que os pregadores devem ter preparo. Mesma coisa, a mãe vai dar lá o leite para a criança na mamadeira. Ela não experimenta antes, ela não põe um pinguinho do leite na mão para ver se não está muito quente. Por quê? Senão vai queimar a boca da criança. Você entende isso? Eu devo saber o alimento que eu vou servir ao povo. Então, dependo de conhecimento, dependo de graça de Deus e dessa junção. Nem só um, nem só outro. Preciso dos dois. Então, ó, e aí Paulo chama a atenção agora sobre a correção dos desvios doutrinários. Que como é feito isso? Com a exposição da palavra. Como que uma igreja é sadia espiritualmente? Com uma boa exposição da palavra. Explicando o texto, aplicando o texto, nos ensinos, no cotidiano, nas necessidades. Irmãos, eu tenho que falar coisas que caibam no dia a dia da pessoa. Eu tenho que falar realidades e aplicar dentro do cotidiano. Por quê? São múltiplas, irmãos, pensa assim, ó, é o tripé da pregação. Texto, explicação e aplicação. Isso aqui é fundamental. Onde eu estou falando? Aquela pessoa que passa pela Bíblia toda, ele fala de Moisés, fala de Elias, fala de Jó, ele fala não sei o quê, ele conta a história. Não, não. Tá, peraí, onde eu estou trabalhando? Primeiro, trecho. Eu tenho que ter um texto fechado. Segundo, eu tenho que explicar aquele texto, o que ele significa, para quem foi escrito, qual foi o contexto imediato, qual a situação que estava acontecendo, qual foi a motivação que foi original daquela instrução, daquela poesia, daquela narrativa. E aí o último ponto do tripé, como aquela verdade se aplica hoje? Quais os valores, quais os princípios, quais as orientações, a validade, a aplicabilidade daquela realidade no meu dia a dia? Então, esse tripé, texto, explicação e aplicação, é o tripé da pregação. Toda a pregação tem que ter isso. Tá? Então, eu tenho que falar num lugar, explicando o que é e aplicando aquela verdade na minha vida. Então, quando eu explico o texto, leio o texto e aplico o texto, eu produzo um ensino sadio. E aí Paulo fala assim para ele, rejeitar as fábulas. Paulo chama a atenção dele porque estava surgindo histórias fantasiosas, o foco e os crentes gregos, os gregos, melhor dizendo, eles valorizavam muito o corpo humano.
Tanto que se você vê estátuas greco-romanas, você vê aqueles corpos esculturais, né, a barriga de tanquinho, aquelas coisas, porque eles valorizavam isso. E aí Paulo fala assim, não que Paulo despreza o exercício corporal, mas ele fala assim, o exercício corporal ele tem pouco proveito, porque ele aproveita para essa vida. Mas a piedade, a vida relacional com Deus aproveita nessa vida e na vida vindoura. E aí Paulo direciona a atenção dos crentes efésios dizendo que se eles observassem a palavra e a piedade, eles colheriam bênçãos nas suas vidas e resultando numa vida devotada a Deus, nessa existência e no porvir. Então, Paulo, ó, rejeitar a fábula, irmão, você só pode rejeitar o que é ruim se você souber que é ruim. Se você não, ó, vou dar um exemplo. Imagina que hoje o mercado resolvesse tirar aquela informação de data de validade do, dos alimentos, por exemplo. Tem coisa que você olha assim, não aparenta estar estragada. Você olha pela data de validade, cheira, sente um gosto. Opa, isso aqui não está próprio para consumo. Agora, imagina uma pessoa que não sabe discernir certo de errado, ele põe qualquer comida na boca do povo. E um povo que não tem discernimento come qualquer coisa. Ah, mas ele fala bem. Ah, mas ele falou umas 15 palavras de língua estranha. Deve ser Deus. Ué, se não tiver percepção e discernimento espiritual e preparo, por isso que lá em Atos 17:10, Paulo fala assim, ó, os que eram de Beré eram mais nobres dos que de Tessalônica, porque eles examinavam que aquilo que Paulo estava falando batia com as escrituras. Não é uma visão de ceticismo, deixa eu ver se esse irmão aqui, se ele é de confiança. Não é isso, mas peraí, o que ele está falando condiz com a escritura? Irmão, pode ser eu, pode ser seu pastor, pode ser o crente mais antigo. Eu não sou a autoridade absoluta. A autoridade absoluta é a palavra. Eu posso tropeçar, eu posso falar groselha, eu posso errar, eu posso levar o povo a uma condução errada. O que não erra é a palavra. Por isso que os crentes têm que ter essa capacidade de discernimento da palavra e da instrução. Isso é muito importante. Vamos lá. Aí Paulo fala exercitar a alma como um atleta treina o corpo. Aqui eu já falei. E aí, Paulo depois chama a atenção de Timóteo, fala assim, Timóteo, não se permita ser diminuído por causa da tua idade, né? Não, ninguém te despreze pela tua mocidade. Pelo contrário, olha que lindo isso. Torna-te padrão dos fiéis. Eu preguei isso esse final de semana, tá muito fresco. Paulo fala assim, Timóteo, como você vai ser aceito por uma comunidade que olha para a sua idade e não para o seu preparo? Sendo padrão ou exemplo dos fiéis. Então, assim, como você quer ter sua liderança reconhecida, seu serviço reconhecido? Sendo exemplo. E aí ele fala na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, não adiantava para Timóteo falar assim, eu sou o pastor, vocês têm que me obedecer. Não, o povo nunca ia comprar. Paulo fala assim, você quer ser aceito, Timóteo? Mostre que você é uma pessoa preparada. A palavra aqui, irmãos, não é só palavra pregada. É, Timóteo, você é uma pessoa que cumpre o que você fala. Você não tropeça na palavra, você não mente, você não é enganador, você não é faladeiro, você não é mexeriqueiro. No procedimento, você fala e faz. No amor, você ama. O amor é a marca distintiva do crente. Na fé, ele é um exemplo. Ele não esmorece, ele não fraqueja, ele não é um casca de ferida. Na pureza, você, Timóteo, é um homem santo, ou deve ser santo. Você não pode ser sensual, você não pode, alguém lá um dia sem querer pega teu celular lá para qualquer coisa, você tá lá num site de pornografia, tá olhando o perfil das novinhas no Instagram. Que isso, Timóteo? Que bagaceira é essa? E a pessoa que vergonha, você tá vendo o teu pastor lá na rua, preciso ser muito prático. Aí ele não te viu ainda, você está indo na direção dele. E o olho dele, desse tamanho, quase caindo da órbita, olhando uma menina de shortinho curto na rua. Acabou, irmão. Acabou. Acabou. Entendi isso. Ser exemplo na pureza. Precisa. Por isso, irmão, eu vou citar algo que eu aprendi. Eu não, por mais amizade que eu tenha, eu não cumprimento nenhuma irmã
com um beijo no rosto. Não faço. E evito abraço ao extremo, um abraço de lado, assim, ó. Por quê? Eu não sei, eu posso não estar com a maldade nenhuma, mas eu não sei ela, eu não sei o marido dela, o namorado dela, outra pessoa que está vendo de fora. E eu recomendo a mesma coisa para vocês. Líder de jovem, líder de adolescente. Você não sabe, às vezes o pai é não crente, a mãe é não crente, o irmão é não crente, o convidado é não crente. Irmão, se preserve. Não é minha esposa, não é minha mãe, não é uma tia minha. Não vou fazer, irmão. Não cai o braço, não, você não fica passando por rude com os irmãos. Você precisa aprender, irmão, a se preservar. Você é líder da igreja. Você é líder do povo. Você tem que se dar o respeito. Você é mulher, você é marido, se dê o respeito. Eu não abraço mulher. E a Érica, eu falo a mesma coisa. Não abraço os irmãos na igreja. Não. Se o irmão for. Irmão, a irmã, quando já vem assim com o bração aberto, a minha mãozona já vai na direção dela. Assim, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe a senhora. Acabou, irmão. Duas vezes que isso acontece, ela já é vacinada com a vacina do céu ali, já não acontece mais. Por quê? Irmão, você não sabe como que você tá. Ninguém é bom diante do pecado. Não vem com. Eu fiz sem maldade, irmão. Essas pessoas que são. Não dou carona pra irmã sozinha. Ô, irmã, tadinha, ela vai voltar a pé. Pra vocês terem uma ideia, a irmã. Tem uma irmã da Cachoeirinha que eu deixo ela na estação da Lapa, ela vai para Diadema. Sabe o que ela faz quando eu levo ela? Ela vai no banco de trás. Não senta do meu lado. Não tá junto com a minha esposa. Você entende isso? Irmão? Preservação, cuidado. A gente precisa ter isso bem apurado diante de nós. E aí, por último, ele fala aqui, ó, para Timóteo que ele deveria ser diligente, cuidado. E aí ele fala, tinha que ler a palavra, tinha que ter um bom ensino doutrinário e ele tinha que exortar o povo a praticar ações. Ou seja, Paulo convoca Timóteo a tirar o olhar das críticas, sabe aquela pessoa que fica assim, todo mundo me critica. Eu falei, Timóteo, para de mimimi, vamos focar no que importa. Tira o olhar da crítica e olha para o seu chamado. Quem te chamou? Foi eu que te chamei? Foi o fulano? Foi o Beltrano? Não. Foi Jesus? Então olhe para isso. Timóteo, 2 Timóteo 2:4, Paulo diz assim para Timóteo, ó, segunda epístola, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embarace com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que Paulo fala assim, Timóteo, você não pode estar embaraçado com coisas dessa vida. Você não pode ser do tigrinho, você não pode ser um fanático doido por futebol. Irmão. A gente tem que servir um Senhor só. Não pode se embaraçar. Por quê? Sua chamada é outra, meu caro. Você é líder da igreja de Deus. Depois você deixa também para sua leitura Hebreus 12, 1 e 2. Mesma coisa. E aí ele finaliza o capítulo 4 dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. A igreja contemporânea, irmãos, comentário meu aqui, ela precisa resgatar o valor da centralidade das escrituras. Pense num povo, principalmente nós pentecostais, que a gente valoriza o que a gente chama de mistério. Como o povo, se um camarada lá no público começar a falar uma língua estranha, der um mortal lá, não sei, o povo fica espiritual, parece que o clima, parece que igual o povo falou, o céu desce. Irmão, o centro do culto não é essa apoteose. Eu não estou negando a atualidade e a manifestação, não. Mas o culto não pode ser orientado por isso. Porque senão a gente pensa assim, o culto não teve isso, não foi um culto bom. Não, senhor. O centro do culto é a palavra e a aplicação da palavra no viver diário da igreja. Aí os crentes vão, profetiza, roda, pula, sei lá, dá um duplo mortal escarpado. No outro dia, tá no bar, tá no Big Brother, tá na mentira. Não adiantou nada. Você entende? Deus não nos mede pela apoteose cultica. Deus nos mede pela obediência que a gente tem à palavra. E a doutrina bíblica, irmão, gera vida. Doutrina não mata ninguém. Eu não estou falando de tradição humana. Doutrina não mata crente. Doutrina não deixa a igreja fria. A doutrina bíblica, pelo contrário. A doutrina bíblica dá saúde, dá vigor, dá graça, dá poder. Texto 2. Meu Deus, eu ainda estou no texto 2. Vamos lá. Texto 2. Instruções gerais para Timóteo. Exortar, irmãos, é uma chamada de atenção.
é uma atividade que ela deve ser feita com amor. Existe uma diferença entre chamar atenção e ser grosso, rude, estúpido. A gentileza deve orientar o trato. O fato de eu corrigir, de eu chamar a atenção, não é eu vir na voadora na cabeça do crente. Não é isso. Ser firme não significa ser estúpido. Então, a gentileza no trato deve pautar a conduta corretiva e orientativa do líder. Então, você está percebendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada? Chama, conversa, orienta. Seja firme, mas isso não é desculpa para sair dando porrada, machucar, ferir, ser estúpido, tá? Então, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Entende isso? Às vezes é óbvio, existem situações que você vai ser mais enérgico, tem situações que você vai ser mais tato, mais gentil, mas você não confunda gentileza com ser mole, tá? Isso é muito importante. Aí Paulo chama atenção em ele admoestar. Aí ele diz, vamos lá, a igreja tem uns problemas? Tem. Viúvas. Paulo fala assim, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês, irmão, tem um bando de viúva aí folgada, nova, boa das pernas, cheia de força, que quer viver do sustento da igreja. Paulo diz assim, ó, se não tiver bom testemunho, se tiver menos de 60 anos, não deixa um níquel cair na frente dela. Por quê, irmão? Paulo fala assim, essas mulheres ficam assim alegando, eu sou viúva. Aí Paulo fala assim, ela não criou os filhos no temor do Senhor, ela tem força para trabalhar, é uma preguiçosa, desculpa, eu estou parafraseando o texto, é uma preguiçosa, é uma aproveitadora que ela quer ficar vivendo do sustento da igreja, da cesta básica da ajuda. Irmão, ela que vai trabalhar. E aí Paulo fala assim, se a família pode cuidar dela, por que vai cair a responsabilidade nas costas da igreja? Isso aqui é muito sério. Dica aqui para vocês. Cuidado na assistência social. Tem gente que ele quer mamar na igreja a vida inteira. Ele não quer trabalhar, não quer levantar cedo, ele não quer lutar, ele quer viver de Bolsa Família e de cesta básica e ajuda da igreja. Aí Paulo fala assim, ó, tinha que ter 60 anos, tinha que ter bom testemunho, criar os filhos, ter exercido hospitalidade, lavado os pés no sentido assim, né, ser uma pessoa atenciosa, cuidadosa com as coisas de Deus, socorrido atribulado. A pessoa é um liso, um sem vergonha, um safado, um pilantra. Na hora da necessidade, Paulo diz, você vai bater na porta de outra freguesia. Aqui não. Paulo tá falando que a gente não deve primeiro olhar para a situação da pessoa para depois ajudar, não é isso. Paulo está falando assim, cuidado, irmão. Porque assim, os recursos para ajudar o necessitado não são infinitos. Você tem que fazer a escolha de quem realmente precisa. Tem gente, irmão, que é folgada. Tem gente que é aproveitadora. Paulo está falando assim, põe o olho nesses pilantras aí. Ou seja, o auxílio assistencial da igreja deve ser direcionado aos verdadeiros necessitados, não aos que não querem trabalhar. Tá? Digno obreiro do salário. Olha que coisa importante. A dignidade do obreiro, irmãos, é ele receber a prebenda dele. Prebenda é a expressão do universo jurídico para o salário do obreiro. O pastor ele não recebe salário, ele não é um empregado, ele recebe a prebenda. Essa prebenda dele deve estar ligada à dedicação dele, à honra e à aplicação. Eu vou te dar um exemplo. Eu prefiro trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero ter o meu sustento do emprego. Estou falando que é menos quem vive integralmente? Não. Mas, de novo, existem pessoas que o cara não deu certo em nada na vida, e aí o que ele quer fazer? Ele quer viver de pregação, de agenda, ele quer encostar na igreja. Mais uma vez, existem muitas, e a maioria das pessoas é séria, é correta, é honesta, é dedicada. Agora tem um punhado aí de pregador folgado, que acorda meio-dia, não visita, não ora, não cuida do povo, não está na realidade do dia a dia na igreja, o compromisso dele é a agenda. E é assim, é pessoa que quer quinhentão, milão, é assim. Eu não estou falando que não existam pessoas sérias que sejam dignas disso. Mas, irmão, cuidado, olho nos aproveitadores, tá? E aí Paulo fala assim, valorizem os bons obreiros. Vamos lá. Cuidado contra os presbíteros, as acusações. Paulo fala assim de uma forma bem simples. A postura do ancião, irmãos, ela deve preceder ele, a fim de que ele seja irrepreensível. A pessoa é honesta, correta, direita. Chegou alguém com uma história torta pro lado dele, irmão, peraí.
Eu conheço a irmã Elisângela, eu sei quem ela é. Não aceita de prima a crítica a quem você sabe que tem uma conduta irrepreensível. Agora o camarada é cheio de jeitinhos. Ele já é enrolado. Aí alguém chega falando, ó, fulano fez isso. Irmão, você vai falar assim, é da natureza dele, ele é meio ensaboado mesmo. Por isso que é importante ter a conduta construída nas coisas corretas. Tá? Ter bom testemunho. Texto 3. Instruções gerais, capítulo 6. Paulo vai finalizar aqui, aí ele volta lá, falando agora relacionamento entre conselho geral agora para a igreja de novo, né? Relacionamento empregado-patrão. Olha que coisa interessante. Paulo fala assim, você trabalha numa empresa? Estou contextualizando para nós. Você trabalha numa empresa? Trabalho. Sabia que você tem que honrar seu patrão? Ah, mas ele é um miserável, ele paga um salário pouco. Paulo diz, não interessa, você tem que ser fiel a ele como ao Senhor. Eita, irmão. Ele fala assim, você tem que estimar os seus senhores, ele tem que ser digno de honra. Você tem que fazer a ele como se fizesse para Deus. Se ele for crente, tem que ser mais ainda. Meu Deus. Se seu patrão é crente, tem que ser mais ainda. E aí, de novo, irmão, é a Bíblia que está falando. Então, Paulo, se entende isso, ó, não adianta, irmão, a gente ser um ótimo crente no tempo e um péssimo crente no emprego, na família, no dia a dia. Paulo está falando, sabe aquele evangelho lá, que lá na igreja você pula, rodopia, roda, dá um duplo mortal escarpado, na igreja você fala que vê bandeja, anjo, cachoeira, tá? Eu quero que você veja isso agora lá no seu trabalho. Você tem que ser um empregado correto, honesto, sincero. Irmão. Ó, por causa do senhorio de Cristo, até as nossas relações trabalhistas são disciplinadas pela piedade. Ou seja, o meu emprego é alcançado por causa do meu relacionamento com Cristo. Ou seja, a piedade alcança a vida dos crentes, o emprego dos crentes, a vida a dois dos crentes. Ou seja, e aqui a gente ainda está num contexto onde havia escravidão humana. E aí Paulo chega, né, mais uma vez, é contextual e local isso. Paulo fala assim, você que tem um senhor humano, respeite, honre, dignifique o seu senhor. E aqui é um senhorio na relação de escravização humana. Para você entender, irmãos, qual que é a dimensão do alcance do evangelho. Olha lá, a menina que pregou para Naamã, lá na Síria. A menina era escrava. Aí ela vira pro Naamã que ela podia estar assim, tomara que esse homem morra de lepra mesmo, que a lepra coma ele todinho. Ela fala, eu queria que o senhor conhecesse um profeta que tem lá em Samaria. Ele te restauraria da lepra. Você entende? A Bíblia não cita o nome da menina, não fala do histórico dela. Ela tinha sido raptada de Israel, levada forçada para a Síria, e aí ela vira e fala assim, eu queria que o senhor fosse lá na minha terra e ter um profeta, ter um homem de Deus lá. Você entende o tamanho do testemunho dessa mulher, dessa menina? Seguindo, falsos mestres. Agora, o primeiro século ele foi muito marcado por conflitos com a heresia. E agora, os gregos que adoravam discutir filosoficamente, Paulo chama a atenção deles agora que eles deveriam prestar mais atenção nos discursos que falsamente estavam sendo ensinados. E Paulo fala assim, como a gente identifica isso? Olha aqui ó, a característica do falso ensinador. Ele gosta mais de falar de si do que de Jesus. Gente, quando a pessoa começa a virar o holofote para ela, como eu sou bom, como eu oro, como eu prego muito, como eu sou um canal de Deus. Irmão, já esse aí tá fora já. Ele é mais convencido do que convertido. Outra coisa, ele foca em questões loucas do que palavra de Deus. Ele fica contando a história da carochinha, fica contando piadismo, fica dando volta, zero palavra, mas ficar falando groselha, ele ama, irmão. Foge, corre desse aí. Outra coisa aqui que eu queria que você pensasse, ó. O foco da mensagem não pode ser mais a forma ou a estrutura de fala do que a própria mensagem. Tem gente que ele foca assim, ou ele quer entregar um jogo de palavra bonitinho, um discursinho bem construído, ou ele quer falar para agradar. Não, senhor.
o maior objetivo tem que ser a mensagem em si, e não a forma, o conteúdo, tá? E esse conteúdo ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. De novo, a mensagem não aflui do Leonardo, a mensagem aflui do texto, da palavra. O Leonardo é só o canal. O Leonardo é errático, erra, é falível. A palavra é íntegra, a palavra é indivisível. Outra característica aí desses falsos mestres: perturbador, camarada briguento, nervoso, esquentadinho, ele diz, corre, esse aí é cilada, Binion. Outra coisa, ele encara a santidade como um meio de capitalização. Opa, prego bem aí, vou arrumar um monte de agenda, vou fazer dinheiro, cai fora. Esse aí é um estelionatário da fé. Obreiro e finanças. Eita, vamos lá, esse aqui tem... Paulo mostra agora que é o contentamento na piedade que deve ser visto como algo extremamente valoroso. Para o obreiro aprovado, irmãos, o seu contentamento não é só a prebendo quanto ele recebe, mas a sua disposição em ter sido chamado para o ministério. Ministério, irmãos, não tem a ver com a notoriedade. O lucro do ministério é a sua entrega e você ser, sendo indigno, ter sido chamado por Jesus. Pensa, irmão, se Jesus quisesse pessoa boa, ele não tinha chamado nem eu nem você. Tinha muitos outros melhores, se ele estivesse olhando para habilidades, méritos, aptidões. Então, o lucro do ministério é eu e você não prestando, sendo menos preparado, menos capaz, menos hábil, Jesus nos chamou, valorize. Valorize. Então, o ministério não tem a ver com a notoriedade, com o holofote, com o reconhecimento, mas tem a ver com a glória de Deus. Nossa recompensa não está aqui. Se a gente esperar a nossa recompensa daqui, irmão, nós vamos nos frustrar e nós vamos buscar querer coisas que o evangelho não promete. Nossa recompensa está na eternidade. Naquele dia, diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 15, Jesus vai chamar cada um de nós, eu, Elisângela, Israel, Michele, Paloma, Sandro, Wagner, todos os outros que faltaram aqui na minha aula, que eu estou louco da vida com eles. Ele vai chamar a gente, vai falar assim, deixa eu ver aí sua folhinha de serviço. Ah, você estava interessado em nome no cartazinho do Instagram, você estava preocupado em ficar botando foto que você estava orando para demonstrar que você era o espiritualzão. Ah, conheço que todas essas coisas que você estava fazendo não era para minha glória, não. Paulo diz lá, 2 tipos de obras. A gente vai estudar isso no próximo livro, em 1 Coríntios. Paulo fala assim, ó, obras de feno, palha e madeira vão ser jogadas no fogo. Queimou, não tem não tem recompensa. Obras de ouro, prata e pedras preciosas também vão ser provadas no fogo. E Paulo diz, porém aqui permanecer, essa receberá de Deus o louvor. Então, ó, mais do que as nossas ações, Deus julgará as nossas motivações. Não só o que eu faço, mas por que e para que faço. Isso é muito importante. Regra de ouro. Outro ponto, a ganância arruína o obreiro. O camarada que quer ver lucro real do ministério, irmão, ele é um ganancioso, ele não serve, não tem aptidão. Texto de número 4, acho que é o último, né? Acho que é o último. Isso, texto 4. Para a gente fechar. Conselhos para o homem de Deus. Aí Paulo chega e chama Timóteo e fala assim, mas tu, ó homem de Deus. Olha que expressão, irmão. Que peso. Já pensou, como a Sunamita falou para o marido, falando a respeito de Eliseu, ó, vejo aí um santo homem de Deus. Irmão, que peso tem isso. Por onde Eliseu andava, o testemunho o acompanhava. E agora Paulo chama Timóteo e fala assim, você, homem de Deus, você precisa ter algumas características importantes. 6:11, foge do pecado, segue a justiça, seja paciente, seja um homem de fé, caridoso, paciente, manso. Olha como é importante. Paulo dá algumas instruções importantes para ele. Timóteo, você não pode estar embaraçado com paixões da mocidade. Lembremos que Timóteo era jovem. Timóteo, cuidado com o testemunho, cuidado com a carona da irmã, cuidado com o abraço, com o beijinho no rosto. Estou sendo contextual. Foge dessas coisas.
Segue justiça, fé, amor, paz, oração, coração puro. Por quê? Essas são as características do homem de Deus. Então, tem que ter uma vida de santidade. Santidade, irmãos, é separação para aquilo que é exclusivamente sagrado. O homem de Deus não pode ser profano, o homem de Deus não pode ser mentiroso, o homem de Deus não pode ser um adúltero, o homem de Deus não pode ser um fornicador, o homem de Deus não pode ser um avarento. Entende? Como esse conjunto de valores precisa nortear a vida do homem de Deus, o homem no sentido de gênero, né? O gênero humano, o homem e a mulher de Deus. Enfatiza aqui os valores espirituais, a comunhão com Deus e com os crentes. O pastor precisa ser uma pessoa que tem bom trânsito na igreja. Ele é brigão, ele não tem boa entrada com os crentes. Não pode ser do ministério. Vamos lá. Tem que combater o bom combate da fé. Ele fala assim, ó, o homem de Deus, ele tem que militar na boa milícia, não é nas ideologias, não é no partido político, não é no futebol, não é nas torcidas organizadas. Ele tem que militar na boa. Irmão, você tem que entender que seara que você quer entrar. Ah, não, eu sou fanático, eu sou doente pela torcida de futebol. Você não pode ser líder da igreja. Seu coração é dividido. Nem para os crentes deveria, quanto mais para o líder. Não, irmão, você tem que. Você é líder do povo, do rebanho de Deus. Você fica, meu irmão, me permita aqui uma imagem mental. Você consegue imaginar o Moisés? Eu vou usar um exemplo aqui fora da nossa realidade, para você entender. O Moisés com o cajado na mão, lá com uma camisetona do Flamengo. Pô, irmão, não dá, irmão. Aí cada um pega sua parte aqui. Eu usei um que não é da nossa realidade. Você consegue imaginar isso? Aí os crentes querem vir para a igreja com camisa de time, quer. Ah, meu, sai daqui, vai, me respeita. Vamos lá. Deixa eu andar aqui, que se eu entrar nessa seara aqui, eu desvio uns crentes. Segue, combata a boa milícia da fé. Irmão, o nosso reino não é desse mundo. Assim como a disciplina era fundamental no exercício físico, o exercício espiritual também é essencial. Sabe? É igual dieta, irmão. Não adianta você falar assim, ó, fiz certinho segunda, terça, quarta, quinta, eu comi 4 Big Mac. Já era, acabou, arrebentou. Disciplina espiritual, todo dia, regramento. Seguindo, participar do bom combate da fé. Esse bom combate da fé, irmãos, ele é um combate persistente, perseverante, dedicado, sabedor que as nossas práticas devem refletir a justiça de Deus em nós. Ou seja, minha prática, minha postura, meu pensamento, minha fala, meu olhar, minhas conversas, deve refletir a justiça de Deus. De novo, a imagem do Moisésão lá com a camisatona do time. Acabou, irmão. Matou. Não serve. Você entende? É a diferença entre santo e profano, entre justo e injusto. Irmão, você tem que entender, você está militando no reino, acabou. Seguindo, instruções finais. Paulo termina agora a carta com alguns conselhos muito importantes para Timóteo a partir do verso 17. Ele fala dos conselhos dos ricos, que eles não devem se apoiar na riqueza deles, que eles devem estar pautados em boas obras, que eles devem entesourar para si, não riquezas, mas pensando na vida eterna. Ele fala assim, Timóteo, como é lindo esse versículo 20, ó, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror, olha isso, nojo, aos clamores vãos e profanos, oposições desculpa, oposições da falsamente chamada ciência, a qual alguns professando desviaram-se da fé. Irmão, aquilo que não te aproxima de Deus, pelo contrário, aquilo que te afasta, você deve ter horror, ojeriza, nojo. Irmão, se eu falo isso, não é no intuito de ser falso moralista. Big Brother, a Fazenda da Vida, não vai levar mais ninguém para mais pertinho de Jesus. A gente tem que ter asco dessas coisas. Irmão, ai, mas eu gosto, irmão, aprenda a ter raiva disso. Sabe, eu estou usando esse um exemplo, mas pode ser refletido em milhares de outras coisas. Irmão, aquilo que não me leva para mais perto de Deus não deve fazer parte da minha vida. Eu sei que cada um aqui tem suas demandas, seus desafios pessoais. Pode ser que a mosquinha do Big Brother não te pique, mas outras coisas te causem desejo. E Paulo fala assim: você precisa ter horror. Olha que expressão forte. Você precisa ter uma coisa que fala assim: meu, isso aqui não serve para mim.
Vou dar um exemplo bem simples. Imagina assim, ó, você está vendo lá, assistindo um filme, de repente entra uma cena pornográfica lá. E aí o nosso olhão até faz assim, ó, para enxergar melhor aquilo. Não, você precisa ter nojo disso. Não, 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 tira, isso aqui não serve para mim. Não é do meu feitio. O palavrão, a mentira, o engano, o tropeço, a sensualidade, as coisas de duplo sentido, não podem fazer parte, porque você, meu caro, é um servo do reino. Paulo chama agora a Timóteo e fala assim: Timóteo, essas coisas vão exigir criteriosidade do teu lado. Você tem que enxergar que não é toda conversa, não é toda pessoa, não é toda proposta, não é todo qualquer convite. Não serve. Você tem que militar a boa milícia, a milícia da fé. E aí, né, finalizando, pedindo para ele guardar aquilo que estava confiado como bom tesouro, o verdadeiro ministro de Deus, ele não gasta tempo com coisas inúteis, coisas sem sentido. Ele é seletivo. Opa, isso serve, isso não serve. Esse anda, esse não anda do meu lado. Ele é vigilante o tempo todo. Irmão, olho aberto. Olho aberto. Vou te falar algo muito sério aqui. Ficar de pé dá mais trabalho do que cair. Ficar de pé exige você, opa, isso não serve, isso aqui não entra. Bom, ser um crente fiel dá muito trabalho. Muito trabalho. Ser vigilante, ser honesto, ser uma pessoa amorosa, dedicada às coisas. Irmão, ser crente de verdade. Andar na bagaceira, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Né? Andar na coisa errada é fácil, mas você andar nas coisas corretas, ser temente a Deus, ser bom marido, ser boa esposa, bom pai, bom filho, empregado honesto, irmão, pense num trabalho árduo na tua vida, mas tenha certeza, quando a gente faz as coisas corretas em Deus, tudo isso haverá uma colheita na vida, na família, no ministério, no serviço, na dedicação. Deus há de nos recompensar, seja aqui, seja também na eternidade, por todos os bons frutos. Paulo diz em 1 de Coríntios 4:5. Ninguém, deixa eu ir para o texto para não falar citação errada, 1 de Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz a clareza, né, a manifestação, as coisas ocultas em trevas, e manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Deus há de olhar para nós e falar assim, ó, você foi honesto, foi sincero, foi correto, você fugiu das coisas erradas, está aqui, ó. Você é o teu prêmio, é o teu galardão. Entenda isso, irmão. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus há de nos recompensar por todas as nossas boas obras e a nossa santidade e fidelidade a Ele. Amém, meus irmãos? Vou finalizar aqui o nosso momento de gravação, só um instante. Deus abençoe os irmãos.